Marcos capítulo 14, de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo-o, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Oliver Wendell Holmes, um juiz do Supremo Tribunal americano, ao se preparar para embarcar em um trem, em uma estação ferroviária nos Estados Unidos, algumas décadas atrás, sendo um homem muito atarefado, a sua assistente compra aquela passagem para ele. Contudo, agora, prestes a entrar no trem, ele está desesperado, porque ele não encontra a passagem. E, diante disso, o condutor do trem, vendo esse desespero, vendo a frustração daquele ministro, ele diz, daquele juiz, ele diz: excelência, se o senhor não encontrar a passagem, o senhor pode simplesmente enviá-la depois pelo correio. Nós o conhecemos e confiamos no Senhor. E Holmes responde: eu não estou preocupado com o fato de vocês receberem ou não a minha passagem. Se eu não a encontrar, eu não vou saber para onde estou indo. Aquele homem que teve a sua passagem comprada, sabia que tinha um compromisso, mas ele não se lembrava onde era. Muitas vezes na nossa vida, nós estamos dessa mesma maneira, em uma jornada, e muitos não sabem qual direção estão indo. Muitos, dentro desse caminho, não têm ideia de onde vão chegar, ou até pensam que vão chegar em algum lugar, porém estão num caminho errado, estão numa jornada errada. Se eu tomo um carro em direção a Curitiba, eu posso até pensar que eu vou chegar a Salvador, mas no fim eu vou chegar a Curitiba. Caminhos que penso que eu estou correto, mas que no fim são caminhos de morte. É isso que a Bíblia diz: há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas no fim são caminhos de morte. Quando olhamos para o Evangelho de Marcos, nós temos uma grande jornada, onde Marcos narra essa grande jornada que Cristo sai da Galileia em direção à Judeia. Cristo sai da Galileia em direção à cruz, ao Gólgota, em direção à morte. E Marcos vai narrando essa jornada para nós, e narrando a jornada do discípulo de Cristo. E quando olhamos para esse texto de Marcos 14, de 1 a 11, nós vemos essa jornada do discípulo. E nós vemos 2 tipos de discípulos diante de Jesus. Uma segunda coisa que a gente já vê nesse texto, de 1 a 11, assim como vimos algumas semanas atrás, no texto da ressurreição da filha de Jairo, a cura da mulher enferma, né? Aliás, primeiro o pedido de Jairo, a cura da mulher enferma, e então a ressurreição da filha de Jairo. E aí nós vimos então que Marcos, ele tem esse tipo de teologia, que faz um sanduíche, né? Onde ele trata de um tema, ele
coloca um outro assunto aqui no meio e depois volta ao primeiro tema. Assim acontece na ressurreição da filha de Jairo. Começa com Jairo, a cura da mulher enferma, termina com a ressurreição. E vimos que esses trechos estão relacionados. Quando Cristo está, tudo se trata de fé. A fé de Jairo é provada. E Jairo então é convocado a ter fé como aquela mulher enferma. Nesse texto nós temos também essa espécie de sanduíche, onde começa mostrando os fariseus, os sacerdotes, os escribas, procurando prender Jesus à traição. No primeiro pão aqui, né? No último pão aqui nós temos então Judas traindo Jesus por dinheiro. E no meio nós temos uma mulher ungindo os pés de Jesus, derramando aos pés de Jesus um bálsamo, oferecendo a Cristo um sacrifício extravagante. Diante disso, querido, nessa noite, o tema da mensagem é: quem sou eu no caminho do discipulado? Quem somos? A quem servimos? Para onde estamos indo? O primeiro tipo de discípulo, então, que esse texto mostra para nós, é aquele que sacrifica a si mesmo para o Senhor. Aquele que sacrifica a si mesmo para o Senhor. Nós vemos a história dessa mulher, Maria, irmã de Lázaro. Por 3 vezes essa mulher é mencionada nas Escrituras. E nas 3 vezes essa mulher está de joelhos diante do Senhor. Nesses 3 momentos, essa mulher está diante do Senhor Jesus. Num primeiro momento, ela está ouvindo Jesus, ela está aprendendo de Jesus. Ela está atenta aos pés do Senhor de joelhos. No segundo momento, ela está de joelhos diante do Senhor, chorando pela morte do seu irmão. E no terceiro momento, agora, em gratidão, e entendendo a missão do Senhor, ela sabe quem é Jesus, e ela sabe da missão do Senhor, e sabendo do amor de Cristo por ela, pelos seus discípulos, e do que haveria de acontecer com ele, ela oferece um sacrifício extravagante aos pés do Senhor. Ela derrama aos pés de Jesus esse bálsamo. E o texto então nos dá pelo menos 3 características desse sacrifício que ela oferece ao Senhor. Em primeiro lugar, o texto vai dizer, no verso 3, trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Em primeiro lugar, esse sacrifício é profuso, ele é abundante, ela derrama tudo sobre Jesus. Ela quebra o vaso de alabastro, ela oferece ao Senhor Jesus sem reservas, ela dá abundantemente, ela não separa um pouco, ela não deixa uma parte, ela entrega profusamente. Em segundo lugar, o texto diz que esse bálsamo era puro, não havia mistura. Aquela mulher não tira metade do frasco para guardar e completa com água para poder derramar sobre Jesus. Afinal, vai ser derramado apenas sobre uma pessoa e de uma vez? Não, aquele bálsamo é puro e é derramado sobre a cabeça de Jesus, chegando até os seus pés. Por fim, o texto diz que esse nardo, esse bálsamo, era preciosíssimo. Os discípulos fazem a conta de quanto valia aquele bálsamo, aquele perfume, e o texto bíblico diz que ele custava mais de 300 denários. Dentro da cultura judaica, esse perfume ele era muito caro, e ele era acondicionado nesse frasco, gota a gota. 300 denários, querido, era o equivalente a um salário médio de um trabalhador no ano. Um ano de trabalho, num salário médio do trabalhador. Então, se a gente considerar o nosso salário mínimo hoje, a gente estaria falando mais ou menos de pelo menos 12 mil reais. Aquela mulher pega um perfume de 12 mil reais e derrama aos pés do Senhor Jesus.
Nós não estamos falando de uma mulher que era rica. Se ela fosse uma mulher rica, ela não estaria sendo chamada de pecadora, ela não estaria sendo desprezada por aqueles homens ali naquele lugar, na casa de Simão o leproso. Nós estamos falando de uma mulher que gastou a sua vida, as suas economias, tudo o que tinha ao longo de anos, acondicionando aquele perfume, talvez pensando no dia das suas núpcias, porque era para isso que aquele perfume era acondicionado. E aquela mulher que tem aquilo, aquela reserva, ela derrama aos pés de Jesus algo que lhe custava muito, algo que lhe era precioso, para o seu casamento, que lhe daria segurança. Ela derrama aos pés de Jesus, ela quebra o vaso, ela nem abre, ela não quer que sobre nenhuma última gota, ela não mede, ela derrama sobre Cristo, ela sacrifica extravagantemente, até a última gota. Conta-se a história de uma mulher, ela liga para a empresa de frangos, e havia um frango congelado na casa dela, que ela encontrou, estava jogado lá em um freezer, e aquele frango ficou congelado, esquecido ali por 23 anos, e quando ela então liga para aquela empresa, ela pergunta àquele funcionário, dizendo: veja, tem um frango congelado aqui na minha casa por 23 anos, eu queria saber se ele está bom para o consumo. E aquele homem nunca tinha visto isso. Ele diz: olha, se nunca caiu energia, se ele manteve congelado todo esse tempo, provavelmente ele não estragou. Contudo, com o passar do tempo, o gosto não deve estar muito bom, deve ter deteriorado, então eu recomendo que vocês não comam esse frango. E a mulher então diz: exatamente, está vendo bem, vamos doar o frango para a igreja. Muitas vezes nós oferecemos para Deus o resto, nós oferecemos para Deus aquilo que não nos custa, nós colocamos diante do Senhor aquilo que não é precioso para nós. Ela sacrifica para Cristo, e por isso ela é reprovada pelos discípulos, aqueles que não querem oferecer nada. Veja o verso 4 e 5. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Os próprios discípulos de Jesus reprovam a mulher. Como desperdiçar tanto dinheiro aos pés de Jesus? Tanto problema financeiro na igreja. A gente poderia acolchoar os bancos da igreja, nós poderíamos melhorar o ar-condicionado, comprar um data show melhor, instrumentos melhores. Você imagina, querido, alguém que entra na igreja e chega até aqui à frente, na hora do culto, e estão aqui todos presentes, e essa pessoa pega um bolo de dinheiro, muito dinheiro. A gente fala: nossa, a gente está comprando um terreno, estamos pegando dinheiro emprestado, ele vai ofertar esse dinheiro, que bênção, resposta de oração. E essa pessoa então, ela pega esse monte de dinheiro, e orando alto, e os membros vendo isso, nós vendo, os pastores, o tesoureiro, e ela diz: Senhor, eu te amo mais do que dinheiro. E o tesoureiro olha e fala: nossa, que bênção, que maravilha. E pega aquele monte de dinheiro então, e continua falando: Senhor, eu te amo mais do que dinheiro. E depois tira do bolso um frasco de álcool. Aí você já olha e fala: eita, Senhor, eu te amo mais do que dinheiro. E aí tira do bolso uma caixa de fósforo, porque crente não tem isqueiro, né?
Eu imagino que antes dela riscar o fósforo, teria gente voando nele. Não. Estou dizendo que a gente tem que queimar dinheiro, não, viu, queridos? Mas aos olhos dos discípulos, é mais ou menos isso que aquela mulher faz. Ela está jogando dinheiro fora. Ela está queimando dinheiro. Não se trata aqui de Jesus não cuidar dos pobres. Em Marcos capítulo 10, Cristo, depois de se encontrar com o jovem rico, ele fala do perigo das riquezas. Se trata da prioridade na missão. Maria entende, essa mulher entende que Jesus vai morrer, e ela unge Cristo antes da sua morte. Ela sabe, e ela oferece tudo, e ela sacrifica extravagantemente aos pés do Senhor Jesus. Mas os discípulos não. Marcos vai fazer questão de mostrar que os discípulos não entenderam ainda a missão do Senhor. Quer ver por que não? Em segundo lugar, então, nesse texto, nós vemos o segundo tipo de discípulo no caminho do discipulado, aquele que está sacrificando Jesus. Em primeiro lugar, então, aquele que se sacrifica por Cristo. Em segundo lugar, então, é aquele que sacrifica Jesus para a sua autopromoção, para o seu próprio prazer, para lucrar em cima de Cristo. Por pelo menos 3 vezes nós vemos o Senhor Jesus falando sobre sua missão aos seus discípulos. Por pelo menos 3 vezes. Você lembra do sanduíche? Marcos faz isso, de Marcos 8 a Marcos 10. Você lembra lá de quando Cristo, em Marcos capítulo 8, ele cura um cego em 2 etapas? Sempre me intrigou. Falei, nossa, por que Jesus cura um cego em 2 etapas? Em um primeiro momento, aquele cego vê homens, mas vê como árvores. Ele não enxerga bem. Ele deve estar lá com uns 15 graus de miopia. Será que o poder de Jesus falhou? Por que Cristo não consegue curar aquele homem de primeira? E olhando então para o desenvolvimento de Marcos no Evangelho, nós percebemos algo. Marcos está mostrando que os discípulos é quem não estão enxergando muito bem quem é Jesus. Eles não compreendem. Em Marcos 8:31, Cristo fala sobre a sua missão. Ele diz: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos fariseus. Ele vai subir, e ele será morto e crucificado, e ao 3º dia ele vai ressurgir. Qual é a resposta dos discípulos? Pedro o chama à parte e diz: mestre, tem pena de ti. Acabei de falar que tu és o Cristo. Acabei de falar que o Senhor é o Messias, que o Senhor é o Rei, que vai se assentar no trono, que vai libertar Israel, que vai estabelecer um governo aqui. Falando de morte, bate na madeira, coisa negativa. Para de falar isso que atrai. Cristo então o chama para próximo dos 11 e o repreende publicamente, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. Eles não entenderam. Em segundo lugar, em Marcos 9:31, Cristo novamente diz: o Filho do Homem vai subir para Jerusalém, lá ele será entregue nas mãos dos fariseus, crucificado, e ao 3º dia ele vai ressurgir. Na sequência, os discípulos não entendem isso, e eles disputam entre si quem era o maior. Eles disputam entre si quem era o mais importante no reino. Num terceiro momento, em Marcos 10, 33, 34, Cristo novamente vai falar sobre isso. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos fariseus. Ele vai ser crucificado, ao 3º dia ele vai ressurgir. E na sequência, eles não entendem. E eles dizem, João e Tiago chegam perto de Jesus e dizem: mestre, quando vieres do teu reino, tu és ungido, o filho de Davi, o rei de Israel, o rei dos judeus. Permita-nos que um se assente à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus olha para eles e diz: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Eles não entenderam. Eles não entenderam a missão do Senhor. Eles estão ao lado de Jesus porque eles querem sair bem na foto. Eles buscam autopromoção.
Eles estão consumidos por um autodirecionamento. Veja bem, Jesus, deixa eu te explicar aqui como é que funciona. Como que a gente quer que as coisas aconteçam. Mas aquela mulher não. Ela entendeu a missão de Jesus e ela marcou Jesus profundamente. Ela faz um sacrifício extravagante, profuso, puro, preciosíssimo. E por causa disso, o verso 9 diz que aquela mulher foi prestigiada por causa disso. Onde o evangelho fosse pregado, seria contado o que ela fez para a memória sua. Marcos sequer cita o nome de Maria nesse texto, sem nome. Insignificante, inconveniente, pecadora, ignorada, rejeitada. Ela não abre a boca no texto. Ela não fala nada. Mas Marcos mostra essa mulher como um exemplo de discípulo de Jesus. Ela entendeu, ela ouviu e ela respondeu. Os discípulos não deram nada. Aquela mulher oferece um sacrifício na hora certa. Pouquíssimo tempo depois, menos de uma semana depois, essa mulher, o Senhor Jesus seria crucificado. No domingo de manhã, mulheres foram lá no túmulo de Jesus, levando perfumes para ungir Jesus. Talvez os discípulos deram dinheiro para comprar aqueles perfumes, mas já era tarde demais. Cristo diz: ela praticou boa ação para comigo, a mim nem sempre me tendes. Aqueles discípulos tiveram seus pés lavados pelo Senhor Jesus, um dia antes da sua morte. E depois, o pensamento que talvez ficou na mente deles, dos verdadeiros discípulos, é: por que eu não fiz mais? Por que eu não ofereci mais? Nesse texto nós temos a figura de Judas. Ele é quem avalia o sacrifício daquela mulher em 300 denários, cerca de 12 mil reais. E ele trai Jesus por dinheiro. Diz o texto bíblico que ele trai Cristo por 30 ciclos de prata. 30 ciclos de prata. Um ciclo era equivalente a 11 gramas de prata. Nós estamos falando de 330 gramas de prata. Nós estamos falando algo hoje, no valor de cerca de 900 reais. Um mês de trabalho. Em Êxodo, capítulo 21, verso 32, 30 ciclos de prata era o valor de um escravo. O texto diz: se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Judas não serve a Jesus. Judas vende Jesus como um escravo. Nesse texto nós temos uma discípula que entendeu a missão de Cristo e que se sacrifica aos pés de Jesus, e um discípulo que traz Jesus, ele sacrifica Jesus para lucrar. Discípulos que abandonam Jesus, que nada oferecem a Jesus, que querem autopromoção por meio de Cristo. O que você dará por Cristo? Aquele que deu tudo por você. O grande problema é que nós pensamos que as nossas vidas são valiosas demais. O nosso tempo é precioso demais. Nós somos importantes demais. E não é porque a gente está fazendo algo muito importante, estamos procurando a cura do câncer, estamos correndo atrás de algo que é valiosíssimo. Não, nós gastamos o nosso tempo nas redes sociais, em séries de Netflix, nós gastamos o nosso tempo com coisas banais, fúteis, mas nós não gastamos nosso tempo para servir os nossos irmãos, para lavar os pés dos nossos irmãos. Somos importantes demais.
Nós não queremos nos expor, nós não queremos oferecer algo que nos custe, algo que nos custe. Quando olhamos para o texto de Daniel, capítulo 3, nós temos a figura de Misael, Ananias e Azarias. Eles eram importantes na Babilônia, líderes, mas eles não consideravam as suas vidas valiosas demais. É dito para eles: se curvem diante da estátua, senão vocês serão lançados na fornalha de fogo. E aqueles homens não amam mais a sua vida do que a glória de Deus. Eles dizem: fica sabendo, ó rei, que Deus é poderoso para nos livrar da fornalha, mas se Ele não nos livrar, fique sabendo que nós não nos curvaremos diante da estátua. Eles não amam mais a sua vida do que a glória de Deus. O que ofereceremos ao Senhor? Tempo, dinheiro, recursos, a nossa vida. Eu quero concluir com a história de uma missionária chamada Amy Carmichael, no início do século, que viveu entre 1867 e 1951. Ela foi rejeitada por 2 agências missionárias. Na terceira, ela foi enviada para a Índia. Logo que chega, ela pega uma febre altíssima, e as pessoas não deram para ela sequer 6 meses de vida, ela não vai aguentar. Aquela mulher fica 55 anos na Índia, sem voltar para casa uma única vez, para visitar seus parentes. Ela oferece ao Senhor um sacrifício extravagante. Por conta do seu ministério, ela escreveu cerca de 35 livros, que eram vendidos na sua terra natal. Livros que foram premiados, ela recebeu honrarias, mas ela nunca voltou para casa para receber essas honrarias. Aquela mulher, estando na Índia, chega aos seus pés uma menina chamada Prena, que se agarra ao pescoço dela, dizendo: por favor, me ajude, não me mande de volta para o templo. Uma menina de 7 anos de idade. Prena foi dedicada ao serviço dos deuses. Ela foi dedicada a casar-se com os deuses no hinduísmo, aos 5 anos de idade, sendo entregue para o templo para se tornar uma prostituta cultual. Por 2 vezes aquela menina tenta fugir. Com 5 anos de idade, ela anda 30 quilômetros sozinha até chegar na sua casa. E logo que chega na sua casa, a guardiã do templo chega junto com ela, e a sua mãe a devolve para que ela fosse levada como uma prostituta cultual. Na segunda vez que ela foge, ela teve as suas mãos marcadas por um ferro incandescente como punição. Amy Carmichael, a partir de então, ela dedica a sua vida a tirar essas crianças da escravidão na Índia. Com 3 anos de idade, sendo filha de pais presbiterianos, ela aprendeu a orar e aprendeu que Deus era poderoso para responder à oração. A sua mãe tinha olhos azuis e o seu pedido, então, naquela noite, crendo no Senhor, ela pede que Deus trocasse os seus olhos castanhos por olhos azuis. E na manhã seguinte, quando ela acorda, ela vai diante do espelho cheia de fé, para ver se Deus havia respondido a sua oração, mas os seus olhos continuavam castanhos. E ela corre chorando para sua mãe, e a sua mãe diz para ela: não também é uma resposta. Muitos anos mais tarde, Amy Carmichael vai entender o porquê dessa resposta. Porque ela entrava nos templos, ela passava pó de café no seu rosto para parecer uma indiana. E uma certa mulher, ao vê-la, uma amiga, ela diz: que bom que você tem olhos castanhos, Amy. Se tivesse olhos azuis, jamais passaria como indiana. Não existiam lentes naquela época. E assim, essa mulher, durante 50 anos, foi instrumento de Deus para tirar mais de 1000 meninos e meninas escravizados, que foram resgatados e adotados. Ela dizia: se eu não tiver compaixão pelos meus colegas, como o Senhor teve compaixão de mim, então eu não conheço nada do amor do Calvário. Se posso referir o outro ao falar a verdade, mas sem me preparar espiritualmente e sem sentir mais dor do que o outro, então não conheço nada do amor do Calvário.
Se os elogios dos outros me alegram demais e acusações me deprimem, se não posso passar por mal entendidos sem me defender, se eu gosto de ser amado mais do que amar, servido mais que servir, então não conheço nada do amor do Calvário. Se quero ser conhecido como quem acertou em uma decisão ou quem a sugeriu, então não conheço nada do amor do Calvário. Se eu ficar no lugar que pertence apenas a Jesus, fazendo-me necessária demais para uma pessoa, em vez de levá-la a se agarrar nele, então não conheço nada do amor do Calvário. Se eu me recusar a ser um grão de trigo que cai na terra e morre, então não conheço nada do amor do Calvário. Se eu quero qualquer lugar no mundo, a não estar no pó ao pé da cruz, então eu não conheço nada do amor do Calvário. Nós temos duas mulheres que se sacrificaram pelo Senhor. Quem somos nós no caminho do discipulado, querido? Nós estamos nos sacrificando pelo Senhor, oferecendo um sacrifício profuso, puro e precioso, ou nós estamos buscando o Senhor Jesus para satisfazer o nosso ego, para atender os nossos deleites e prazeres em disputas pessoais, colocando a nossa vontade, o nosso eu, acima do nosso Redentor? Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos.